Se você está passando por algum momento de crise, não fuja de você mesmo. Acolha as suas emoções, acolha o que você está sentindo agora e respeita esse processo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa estar aqui, presente, entregue para o que o universo tem para você. O que te faz se sentir vivo? O que te devolve energia ao invés de te sugar? Que faz o seu coração se preencher completamente de amor e paz. É muito importante a gente refletir sobre as coisas que nutrem a nossa energia. A gente está inserido num sistema que incentiva o tempo todo você a fugir das suas emoções e comprar, se anestesiar. O que eu percebo de tudo isso é que é um jogo da Matrix. E na minha visão, a Matrix, ela é todo um sistema de manipulação que faz a gente acreditar que a vida é sobre você nascer, crescer, pagar conta, vender o seu tempo para o mercado, ficar ali inserido naquele paradigma, adoecer, comprar remédio, se anestesiar, né? E não ter um olhar interno, não buscar a espiritualidade, não se conectar com as nossas emoções, com o nosso coração, com a nossa consciência. Muita coisa na minha vida que foi doloroso, que foi extremamente desconfortável, aconteceu para que eu pudesse acessar o meu eu mais divino, o mais conectado com a natureza, com a vida, com as coisas que mais importam. E nesse processo eu descobri que a paz é inegociável para mim. Não tem como negociar a minha paz de espírito. Para mim, o maior luxo do ser humano é você ter paz, é você ter um tempo até para acolher as suas emoções e entender que inteligência emocional vem desse lugar, de você realmente ter o seu momento, o seu tempo e não ficar só aí no mundo reagindo a tudo que te acontece de forma inconsciente, mas silenciar, agir de forma consciente, entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. É muito importante você perceber qual é a narrativa que você está contando para você mesmo sobre a sua vida. E para as pessoas também, para os seus amigos mais próximos, para quem está do seu lado convivendo contigo. Qual é a narrativa? O porquê você acredita no que você acredita? Você já se perguntou isso? Por que você acredita no que você acredita? Às vezes a gente passa por uma crise, por um momento difícil, e aí a gente acha que a vida inteira é ruim. E esquece que a gente só tá numa fase. Então não se perca na fase. Lembra que você tem um eu divino que está disposto a te ajudar. E aí agora eu quero entrar um pouco num assunto mais profundo e compartilhar minha visão de como eu enxergo o eu superior ou o Espírito Santo, seja lá como você chama, essa consciência divina que está conectado a nós. Imagem e semelhança de Deus, gente. Eu demorei muito para entender essa frase. Eu nunca entendia o porquê que essa frase existia, de como assim eu sou imagem e semelhança de Deus? Deus tem rosto de humano? E aí eu fui entendendo que essa frase ela é muito mais profunda. E a minha compreensão é sobre sermos criadores da nossa realidade de tudo que a gente quiser. E por isso nós somos como Deus, por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos filhos dele. Então estamos aqui para criar. E eu falo de Deus não num termo religioso, porque antes eu enxergava Deus como um homem barbudo, sentado lá em cima me julgando, e toda essa imagem que eu tinha de Deus, ela se desfez, porque hoje eu entendo que Deus está aqui dentro de mim. Ele não está separado de mim, me julgando, apontando o dedo. Mas voltando para o nosso eu superior, nossa consciência divina, nós nunca estamos desamparados. Muitos acreditam que o nosso anjo da guarda é a nossa própria consciência, é o nosso eu superior nos guiando aqui no caminho. Então é muito bonito também você se conectar com o seu anjo da guarda, entendendo que ele é esta fonte que está aqui te segurando na mão. E mesmo que tu não veja, essa energia ela te acompanha. Em momentos de crise, nunca esqueça que você não está desamparado aqui.
que você é um espírito num corpo humano e que toda essa experiência aqui é espiritual. Tem um livro que marcou muito a minha vida, que é o livro das 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra. E a primeira lei espiritual, ele diz sobre a potencialidade pura, que é esta consciência elevada, esse nosso eu real divino, que não está separado de nós, que está cuidando da gente, que está conectado com o nosso corpo biológico. O seu verdadeiro eu é a sua alma, é o seu espírito, é essa energia luminosa que desceu aqui para passar uma mensagem e que às vezes se perde no personagem, se perde no jogo, mas que é muito importante estar sempre trazendo essa consciência de que você é muito maior do que essa crise, do que esse desafio, do que esse problema que você está enfrentando agora. Um dia eu fiquei sabendo que não existe problema, fiquei sabendo que existe visão limitada. E aí entra de novo o nosso eu superior, a nossa consciência, porque ela enxerga tudo do alto. Quando a gente está aqui na Terra, a gente densifica muito para caber na matéria. E nos identificamos muito com uma situação que a gente está enfrentando e esquece da visão total do nosso eu superior lá de cima, que enxerga todas as possibilidades, as infinitas possibilidades e o motivo real de você estar enfrentando esse desafio agora. Que com certeza é um desafio que veio para despertar o seu melhor, que veio para te trazer uma lição que você vai evoluir, que você vai se tornar um ser ainda mais poderoso aqui na Terra. Ah, mas como que eu posso acessar essa consciência? Como que eu posso me conectar com a potencialidade pura, com esse eu verdadeiro? Deepak Chopra, o autor do livro das 7 Leis Espirituais, ele incentiva a gente, e eu acredito muito nisso, por isso eu venho compartilhar, faz parte da minha filosofia de vida, que a partir do silêncio, da conexão com a natureza, é que a gente consegue se conectar com o nosso verdadeiro eu, com a nossa essência. Então, como a gente está aqui inserido numa matrix que nos distrai o tempo todo, através do celular, através da televisão, através de tantas coisas, né, gente? Jogos e tantas outras coisas. Todo esse sistema da Matrix, ele manipula para que você se distancie cada vez mais da sua potencialidade pura, do seu eu divino, da sua conexão superior. Então, nos momentos de silêncio, através da meditação, e mais uma vez, eu falo sobre a meditação aqui, que não é uma coisa que você precisa ficar 1 hora de olhos fechados respirando. Você não precisa começar dessa forma. Se você escolher um lugar na natureza, como esse lugar que eu tô aqui agora, e ficar somente contigo, na tua presença, ouvindo os sons da natureza, isso já é uma meditação, isso já é uma conexão com a tua essência. Então, como você reage a tudo que te acontece é a sua responsabilidade. Você pode escolher se sentir bem, mesmo no desafio. Eu tô passando por desafios nesse momento, mas eu escolhi estar aqui falando sobre as coisas que eu aprendi, compartilhando com alguém que também precisa ouvir, que também precisa lembrar de que não está aqui desamparado. Outra maneira de você acessar essa consciência tão pura, esse eu divino, é através do não julgamento. Então, você parar de julgar as situações como certas, erradas, as pessoas. E tem até uma oração, que é como um mantra aqui no livro, que fala sobre: hoje eu não julgarei nada que aconteça. Porque esse não julgamento, ele cria silêncio na nossa mente. Então, se você tem dificuldade de desacelerar a sua mente, começa pelo não julgamento. Para de se vitimizar com as coisas que acontecem, para de colocar a culpa lá fora. E coloca uma visão mais superior mesmo, de tipo assim, o que que isso aqui veio me ensinar? O que eu realmente vou aprender superando essa fase? Quem eu vou me tornar? Então, o não julgamento, ele traz um certo vazio, né? Porque você silencia a mente e você se entrega ao espaço vazio que o universo precisa para agir. O universo precisa desse espaço na nossa vida, gente. Se você preenche todos os cantinhos,
da tua vida, como é que você vai deixar espaço para o universo te entregar algo melhor para você? Lembra que a nossa visão aqui como ser humano, ela tá muito limitada. Eu gosto de falar uma frase que tudo de ruim que acontece comigo é para melhorar. Sempre falo. O que acontece comigo é para melhorar. Quanto mais você acessa a sua própria natureza, mais você abre um campo de criatividade, mais você recebe insights da tua própria consciência, dos teus mentores espirituais que estão aí contigo para te auxiliar na jornada. É quando você realmente está disposto a parar de julgar, a parar de tentar entender as coisas que estão acontecendo agora, se entrega para o momento presente, silencia e se permite ser aprendiz da vida. Se permite ter um diálogo saudável contigo mesmo e não ficar se diminuindo, não ficar se culpando, se vitimizando por causa das coisas que estão acontecendo, mas se colocar realmente como um ser que está consciente daquele desafio e que sabe que aquilo veio para te fazer alguém melhor. Então, para finalizar, eu quero te passar essas duas atividades para você começar. Começa, pelo menos começa. Tira 5 minutos do teu dia, nem que seja 5 minutos, para ficar contigo, em silêncio, respirando, se conectando. E a segunda atividade é para você simplesmente parar de julgar todas as coisas, as pessoas, as situações. Não julga, não julga, observa. Lembra de se colocar como observador de tudo, principalmente dos seus pensamentos. Porque quando você se coloca como observador dos seus pensamentos, você entende que você não é os seus pensamentos. Eu fiz um vídeo que eu falo muito sobre essa questão da nossa mente, de como trabalhar os pensamentos destrutivos, né? Remover esses pensamentos. Então, se você quiser assistir esse vídeo para já ir se conectando como a tua mente funciona, eu acho bem interessante também para conectar com esse momento que você vai fazer. Lembra que você não está aqui desamparado. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E a gente está aqui para se conectar com a nossa verdadeira essência, o amor. Eu sou a Nihana e esse é mais um vídeo do meu canal para te trazer um pouco de luz no teu dia. Beijos!